Fala galera, tudo bem? Vamos começar a nossa segunda aula aqui de redes e comunicação de dados do segundo semestre. Bem, gente, hoje a gente vai falar de uma maneira bem sucinta, vou tentar não me alongar aqui para o vídeo não ficar muito longo, para a gente não ter, não perder tanto tempo aqui e ir direto para a simulação para a gente poder ver. A gente vai falar sobre endereçamento IP e as características desse endereçamento, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Quando a gente está falando de endereçamento IP, a gente está falando de Internet Protocol. Então, a gente está falando do protocolo da internet que possibilita que a gente identifique as máquinas dentro de uma rede. Então, é como se fosse ali o endereço de cada um, como o endereço da nossa casa, e para a gente poder identificar. Existem dois tipos de endereços IP, o IPv4 e o IPv6. O IPv4, que era o mais abrangente até pouco tempo, né? Inclusive até hoje, né? A gente vê que o IPv4 ele é formado por um conjunto, por um número de 32 bits, com 4 conjuntos aí de 8 bits, tá? O que totaliza aí para a gente os 32, tá? O IPv6 ele já é um pouco diferente, a gente vai ter uma aula que a gente vai conversar um pouco mais sobre o IPv6, então eu não quero entrar muito no aspecto. Rodrigo, mas por que existe essa diferença? Porque o IPv4 ele começou a ficar limitado em número de endereços que poderiam ser disponibilizados aos clientes, aos usuários de uma determinada rede, portanto o IPv6 foi implementado. Existe uma explicação muito maior, coisas muito mais abrangentes, mas que não são interessantes para a gente nesse momento, tá? Indo mais direto ao ponto, quando a gente está falando, a gente vai falar aqui do IPv4, tá? O IPv6 a gente deixa para um outro momento. A gente fala que o endereço IP ele é dividido em duas partes. Então você vai ter o prefixo de rede e o número do host, que seria o número do servidor ali, tá? E dentro dele, como eu disse para vocês, a gente tem 32 bits e o tamanho desse prefixo ele vai variar, tá? Como a gente vai ver aqui, dependendo das classes que a gente tem. A gente basicamente tem 5 classes de IPs, tá? A, B, C, D e E, tá? Então a gente tem A, B e C, que são reservados para fins de endereçamento, tá? E a D e E, que são para expansões futuras, tudo bem? Então, mais para frente você pode expandir a sua rede utilizando essas duas classes aí, tá? Vendo como funcionam esses octetos, né, esses números que são especificados ali dentro da rede, a gente está vendo aqui, ó, dá uma olhadinha. Na classe A, quando a gente está observando a classe A de IPs, a gente vê que o primeiro octeto ele é reservado para a rede e os outros 3 são reservados para o computador, para a identificação do computador. Quando a gente vai para a classe B, a gente já vê que os 2 primeiros octetos eles são reservados para a rede e os 2 últimos são reservados para o computador. Na C, a gente tem os 3 primeiros como sendo rede e o último sendo computador, e as classes D e E entram como multicast e reservado. A gente não vai falar muito deles agora, a gente vai especificar mais no A, B e o C, tá bom? Quando a gente está falando de intervalos aqui, a gente consegue identificar em que intervalos, quais números que a gente tem disponíveis aí para cada uma das classes. Quando a gente está pensando, por exemplo, na gama de endereços da classe A, a gente tem essa numeração, né, 1.0000 até 127, o que dá mais ou menos 16 milhões aí de endereços disponíveis. Na classe B, a gente tem 128.0 e assim vai embora até 191.255, o que nos dá aproximadamente 65 mil endereços, e na classe C de 192 até 223, o que nos reserva aí 250 endereços, sem mencionar as classes D e E, que são para multicast e utilizado para testes também, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, né? Esses IPs privados, né? Quando a gente está falando dos números que não podem ser utilizados na internet, que são apenas para aplicações locais, a gente tem esses endereços na classe A do 10.0.0 até 10.255, que a gente já vai até dar uma olhadinha mais profundamente sobre isso. E na classe B, 172 até 172.31.255, e a classe C 192.168.00 até 192.168.255.255, tá?
Isso falando dos IPs privados, que são para aplicações locais, tá? Na máscara de subrede, a máscara de subrede ela é utilizada basicamente para a gente ampliar os números de IP que a gente tem, economizar os números de IP que são utilizados. Então, essa máscara ela vai identificar tanto o servidor quanto o servidor que está sendo utilizado dentro da rede, como a própria rede. Quando a gente está falando lá na classe A gente vai ter o primeiro octeto para falar qual é o octeto não, na verdade, o primeiro número, ele vai mostrar para a gente que é rede, e os outros 3 vão indicar o servidor. Na classe B, a gente vai ter os 2 primeiros como rede e os 2 últimos como servidores. E na classe C, a gente tem os 3 primeiros identificando a rede e a última identificando o servidor. Então, ele pode aumentar a capacidade que a gente tem aí. Então, ele vai determinar quantos bits vão ser destinados para identificar a rede e identificar os dispositivos que estão ali dentro. Então, isso auxilia e faz com que a gente tenha uma abrangência maior aí. Agora, para ficar até claro, para a gente poder ver, né, esse número 255, 255, 255 é a máscara que a gente está falando, tá? Então, a gente está vendo que esse número 255 na classe A, só o primeiro octeto ali que vai ser a rede, os 3 últimos vão ser os servidores, como eu tinha falado, no B os 2 primeiros rede e no C os 3 primeiros como sendo rede. Quando a gente fizer aqui na simulação, a gente vai conseguir enxergar isso, que ele automaticamente vai mostrar para a gente essa máscara que a gente tem, tá? Então, essa submáscara que a gente tem para identificação tem o 255. Quando a gente for observar, a gente tem dividido aí pelas classes de IP de novo, tá? A primeira classe de IP com o identificador da rede, se a gente olhar o endereço aí do IP, a gente consegue identificar e particionar bem e saber exatamente do que a gente está falando. Quando a gente tem o endereço 10.2.68.12, o número 10 ele identifica a rede. Os números 26812 ele vai identificar o computador. E a máscara de rede vai ser 255.000. Quando a gente está falando na classe B, a gente já tem um 7231.101.25, a gente tem o identificador da rede sendo um 7231 e o identificador do computador 10125. E na classe C, a gente tem um 92168.010, a identificação da rede a gente tem um 92168.0 e o identificador do computador como sendo 10, tá? E aqui observando, só mais um detalhe importante, quando a gente está falando de IP estático e dinâmico, o estático a gente define, né? Então a gente manualmente define para a máquina, que é o que eu vou fazer aqui na simulação para vocês, e o dinâmico, a própria máquina, o próprio servidor vai definir, o servidor DHCP, ele vai definir qual vai ser o número de IP dentro do range, ali dentro do ambiente e da disponibilidade de endereços que a gente tem. Vamos lá para a simulação. Vou fazer uma simulação bem rápida aqui, bem simples, tá? Então eu vou colocar aqui 2 computadores. Coloquei 2 computadores, tá? 2 computadores. Vou colocar um servidor e vou colocar aqui um switch para a gente, tá? Vou fazer a conexão deles, como a gente já havia falado na outra aula, utilizando esse nosso cabo, pegando do servidor, indo até o switch, respeitando as portas. Eu usei a primeira porta, então agora vou utilizar a minha segunda porta, indo até o computador na porta Fast Ethernet. Vou lá na minha terceira porta e aqui na minha porta Fast Ethernet também do meu computador. Lembrando que ele vai levar um tempo para reconhecer, porque como eu estou utilizando o switch, ele leva um tempo até reconhecer. Mas enquanto isso, eu posso ir definindo os números de IP. Eu vou vir aqui, eu vou utilizar um número de IP da classe C. Então eu vou vir aqui, só lembrando, a gente vem aqui em Desktop, vem em IP Configuration, então vamos lá fazer de novo. Eu clico no servidor, venho em Desktop, IP Configuration,
coloco 192.168.0.1, tá? Então é um IP da classe C. E aí lembrando, ó, que a máscara ele vai colocar 255.255.255, que está identificando a nossa rede, e o 0 identificando o nosso servidor. Então lembrando que eu vou colocar 01, tenho que lembrar para poder colocar números diferentes nas minhas outras máquinas. Venho na minha outra máquina, clico sobre ela, em Desktop, IP Configuration, coloco meu número de IP, lembrando que eu vou colocar 2, porque o 1 já está sendo utilizado pelo servidor. Ele me fornece aqui 255.255.255.0. Vou fazer a mesma coisa nesse outro aqui, clico sobre ele, venho em IP Configuration, vou colocar 3 e ele me fornece aqui automaticamente. Para a gente fazer um teste, vou fazer um teste aqui bem rápido, utilizando os pacotes. Clico sobre o pacote, clico no meu PC, clico no servidor e tenho uma comunicação de sucesso. Vou tentar sair do servidor e ir até o PC3, tenho sucesso também, e vou tentar sair do PC2 para o PC3 e tenho sucesso também. Bem, gente, basicamente é isso para a gente falar de IP. Deixo aqui algumas questões, lembrando que você pode realizar essa atividade fazendo a simulação, tá? E também só assistir a nossas videoaulas, ler o material e me fazer questões durante as aulas aí e responder as questões e me entregar, tá? Já tem definida a data de entrega aí das atividades. Caso vocês tenham dúvida, entrem em contato comigo, beleza? Obrigado, gente, e abraço!